Fala, Três, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre tudo que vai e volta, né? É importante saber que o mercado fica no zigue-zague e tudo que vai e volta. E o mais importante é saber como eu começo no momento de venda e no momento de compra, né? Saber para onde o mercado está indo é o ponto principal e aí a gente começa a negociar na compra ou na venda. Então, tudo que vai e volta é tipo esse movimento de baixa e o movimento de volta aqui. O movimento de vai e movimento de volta. Então, todo mundo já sabe que o mercado fica nesse momento assim, né? No zigue-zague. Então, se no caso você está no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico maior do que o de 1 minuto, então fica mais forte de a gente pegar esses momentos aqui de volta, o de ida, para começar a negociar, tá bom? Então eu vou explicar isso hoje aqui, aí você vai vai ficar tudo mais fácil, né, de negociar uma tendência de baixa, uma tendência de alta, né? Então aqui, primeiro, primeiro vamos começar no gráfico de 5 minutos, porque a gente vai identificar esse momento aqui de vai e volta no gráfico de 5 minutos, porque o gráfico de 5 minutos tem mais força do que no gráfico de 1 minuto, tá bom? Como tradição, eu vou aqui no TradeView, porque aqui é uma ferramenta de análise. E aqui, para quem já tá negociando, já vai analisando aqui e já vai negociando, né? Mas como eu estou explicando no vídeo, eu preciso mostrar mostrar melhor aqui, né, para você entender, ter um melhor entendimento. Então, na ferramenta aqui do TradeView, eu consigo mostrar com mais clareza, tá bom? Então, todo mundo já sabe que o movimento de vai e volta, tudo que vai e volta, tá bom? Acho que nessa altura do campeonato você concorda comigo, né? E veja que esse momento aqui, eu estou no gráfico de 5 minutos, né? 5 minutos. E veja que quanto mais você vê essa sequência aqui de velas de alta, melhor para a gente pegar o momento de volta, tá bom? E o importante aqui é que veja que essa força que o mercado teve aqui, ele é super importante porque ele teve um endereço, tá? Tudo que vai e volta. Então, ele teve um endereço porque ele tirou essa alta anterior, tá? Deixa eu fechar aqui. E aí, como que eu posso começar a identificar o momento de venda? Veja que essa vela aqui, tá? Ela fechou em baixa. Então, se ela fechou em baixa, a gente identifica ela aqui já, assim, e já vai para o gráfico de 1 minuto. Porque isso aqui a gente vai negociar, fazer entrada num gráfico de 1 minuto, tá bom? Ok? Ela fechou aqui, mais ou menos. E aqui sim a gente começaria a procurar venda. E outro ponto importante aqui, se ela fez esse momento de vai e a gente quer pegar um momento de volta, a gente tem que identificar o início desse movimento, que é esse order block aqui, tá? O possível alvo dela e se tem algum gap para ela preencher aqui. Então seria o primeiro alvo dela seria o gap de valor justo, tá? E o segundo alvo seria o order block aqui, tá bom? Então, chegou no limite dela e fechou embaixo aqui, a gente já vai para o gráfico de 1 minuto e começa a identificar. Então, ela fechou aqui a vela embaixo, não foi isso? E a gente já vai começar a procurar vendas aqui, tá? Um ponto importante aqui, cada momento que tem esse movimento de alta e a próxima vela quebra abaixo, veja que ela respeita muito, ó, tá? Respeitou, fechou em baixa, ela volta de novo aqui,
né? Aqui de novo, quebrou em baixa, tá? Veja com os seus próprios olhos como funciona quando ela está no momento de baixa. Agora veja que ela dá faz essa força aqui muito forte, né? Porque, como eu já falei, que isso aqui é uma rejeição block, né? Por isso que ele teve aquele momento de alta ali, ó. E só foi para testar mesmo, tá? Mas fechou em baixa. Isso ainda continua a nosso momento de venda. Mas o importante aqui é que a gente começa a identificar boas entradas aqui. E nesse caso, e tudo que eu espero aqui é como ele faz esse momento de baixa aqui, ele mostre um gap de valor justo. Nesse caso aqui, veja que ela chegou no endereço dela, né? E fez esse movimento muito forte aqui. A primeira entrada seria aqui, esse IFVG. Ele deixou um gap de valor justo aqui e quebrou com muita força aqui. Essa quebra aqui eu já entraria nessa vela, tá? Aqui seria uma venda até ele chegar no primeiro alvo dele aqui e o segundo alvo. Por isso que tudo que vai e volta e a gente já... Agora, aqui você tem um entendimento que o mercado fez a tendência de alta e a tendência de baixa. Aí fica mais fácil de você começar a negociar no gráfico de 1 minuto. E outra coisa, depois que ele faz esse movimento e quebra abaixo aqui, a gente só vem rastreando aqui, ó, veja que ele quebra abaixo. Veja aqui esse último movimento aqui também. Gap de valor justo, ele volta, testou, fechou em baixa. Essa última baixa de novo aqui. Veja que o mercado testa, fecha em baixa. Quando ele rompeu o gap de valor justo, ele mostrou que queria continuar. Veja que ele quebrou com muita força, voltou a testar, fechou em baixa, continua, né? E depois que ele faz esse último movimento aqui e deixa o gap de valor justo, testou, fechou em baixa, a gente poderia vender aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui, fica bem mais fácil de negociar esse momento aqui e saber se vai continuar, tá bom? Tá? Esse foi o primeiro caso. Agora, deixa eu voltar aqui no gráfico de 5 minutos. E veja que ele não tocou bem aqui, né? Por causa desse... Aqui, todo mundo já sabe que isso aqui é um order block oculto, né? No gráfico menor. Ele chegou aqui e parou. Veja que essa última vela aqui foi a de alta, né? Só que ela não teve força suficiente para quebrar a última de baixa. E veja aqui que o mercado consolidou e respeitou nesse nível aqui. Agora, essa última vela de baixa e essa vela de alta quebrou acima, a gente já pode começar a olhar uma alta. A gente volta para o gráfico de 5 minutos de novo, né? Porque ele já chegou aqui nesse ponto. E poderia identificar o próximo alvo, que seria esse order block que não foi testado. E talvez ainda aqui também ele deixou esse rejeição block, que seria outro alvo, muito bom. Até tirar a liquidez, como ele tirou aqui. Então, veja aqui que a gente pode aqui no gráfico de 5 minutos, ficar mais fácil de você começar a pegar essas tendências de alta e de baixa, né? Tudo que vai e volta. Então, parou aqui. E essa vela teve uma força suficiente para fechar em alta aqui. Aí já vai no gráfico de 1 minuto para ver se ela deixou alguma oportunidade. E realmente, como eu já falei, veja que esse impulso aqui, ela deixa um gap de valor justo e respeita, né? Veja isso aqui.
E aí, então ela fechando em alta, a gente poderia comprar aqui mesmo, ela fechando em baixa. Na próxima aqui, a gente poderia tomar um loss, mas vou mostrar aqui melhor. Como eu já falei, né? Eu procuro comprar sempre na área, não na abertura, tá bom? Ok? E depende da velocidade dela aqui, eu não sei se essa vela veio aqui com muita força ou ela veio devagar, e aí a gente ia saber se ia entrar ou não, tá bom? E nesse caso, ela fechou em alta, com muita força, com a velocidade e força. A gente poderia entrar aqui também, mas sempre eu tento pegar a retração dela, tá bom? Isso facilita nossas negociações e assim a gente não toma loss com tanta facilidade. Nesse caso aqui, a gente procuraria pegar a retração dela dependendo da velocidade. Vamos supor que essa vela de alta fechou e essa aqui, ela veio rapidamente para esse ponto aqui. Com certeza ela não veio rápido e ficou parada aqui. E também tem a questão da hora, né? Mas assim, o que eu tô falando aqui, com certeza ela não veio rápido aqui, ó. Porque quanto mais rápido ela vem pro ponto de interesse dela e respeitou aqui, ela teria força para continuar. Veja que depois ela vai embora, tá bom? É isso que eu quero mostrar. Veja que ela chegou aqui no primeiro alvo, passou direto. Chegou no segundo alvo dela, abriu outro gap valor justo. A gente procuraria o mercado mostrar, como ele mostrou, uma boa oportunidade aqui de continuação, né? Fechou em alta, a gente entraria na retração dele aqui do pavio, nunca na abertura, porque fica mais fácil de a gente ganhar, tá? Porque na abertura o mercado pode fazer isso, ó, ele pegou muita força e depois voltou. E como eu já ensinei, estou ensinando muito aqui, que eu sempre pego a retração, tá bom? Para ela ter força suficiente para fechar em alta, ok? Por isso que a gente não vai tomar loss com tanta facilidade. E veja que ele tirou liquidez, chegou no limite, a gente volta o gráfico de 5 minutos. E cada momento que ele chega no alvo, tá? A gente volta lá no gráfico de 5 minutos para ver se ela vai fechar em baixa. Veja que em nenhum momento é que ela fechou em baixa, tá bom? E aqui ela fechou. A gente pode tentar. E esse movimento todo aqui e esse gap valor justo seria um alvo dela também, né? A gente poderia identificar aqui e procurar a venda, tá? Vamos aqui, ó. Veja que ela já mostrou uma bela oportunidade de baixa aqui, ó. Esse movimento aqui que eu falo tanto, ela chegou aqui no gap valor justo, fechou em baixa, quebrando aqui o gap valor justo, fechou em baixa, venda, testou o gap valor justo, fechou em baixa, venda, abriu outro gap valor justo, testou aqui, fechou em baixa, venda, né? Então veja a quantidade de oportunidades que a gente tem se você começar a mapear o gráfico de 5 minutos para pegar a oportunidade de vai e volta, tá bom? Assim fica mais fácil você não só ficar olhando aqui. Vamos supor que você começou a negociar somente no gráfico de 1 minuto. Aí vamos supor que ele parou aqui e você, só no olhando no gráfico de minuto, acha que esse movimento aqui que surgiu aqui de alta, acha que o mercado vai começar a fazer um momento de alta, né? Então, por isso que eu estou mostrando aqui, se você está no gráfico de 5 minutos, fica bem mais fácil você identificar o momento de vai e volta, ok? Espero que tenha gostado dessa demonstração. Vai ficar bem mais fácil agora de você analisar o gráfico e ter noção para onde o mercado vai. E aí sim você vai utilizar todas as estratégias do canal. Order Block, IFVG, Black Block, Wick Break, né? A liquidez, quebra de estrutura, tudo isso vai ficando mais fácil. O que eu estou mostrando aqui é você pegar esses movimentos
movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa, tudo que vai e volta. E cada movimento desse mercado que ele está fazendo aqui tem endereço, tá? Nada aleatório. Se você olhar bem aqui, o mercado fez esse movimento de baixa, tirou, veio aqui, veja que tem um order block bem aqui, volta para o momento inicial dele, que tem outro order block aqui, volta para a origem dele aqui, outro order block aqui, vem com muita força aqui porque ele acumulou muita liquidez. Então, olhando assim, eu só estou mostrando por cima só para você entender que o mercado ele não é aleatório e não adianta você falar que tem muito compradores e muito vendedores. O que eu estou ensinando aqui é se ele chegou no ponto de interesse dele e no gráfico de 5 minutos e a vela fechou em alta. Você vai no gráfico de 1 minuto e tenta pegar esses movimentos aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Mas tudo isso não vai ser aleatório. Porque no gráfico de 1 minuto, tudo que eu ensinei aqui já, você está identificando no gráfico menor. Veja que esse movimento aqui, essa quebra, surgiu um gap valor justo, fechou embaixo, a gente vende, né? Esse momento aqui ele chegou no limite dele, começou a fazer impulso de alta. Veja que o mercado, um impulso, abre gap valor justo, fecha em alta, compra. Um impulso aqui, fechou acima, a gente começa a comprar. Veja que tudo isso aqui tem motivo só de compra. Em nenhum momento aqui a gente procurou baixa, venda. Aqui é a mesma coisa. Todo motivo aqui de baixa, de venda. Né? E chegou aqui no limite, voltou. Esse aqui também é a mesma coisa. O impulso de alta aqui, criou gap de valor justo, mostrou para onde ele queria ir, a gente só vai procurar compra. Então fica tudo bem mais fácil agora. Você negociar com muita calma e tranquilidade, porque assim você sabe para onde o mercado está indo, né? Não adianta você usar indicador que vai atrapalhar, só vai atrapalhar. Porque se você colocar uma média móvel aqui, em cada movimento desse mercado aqui, esperar ela tocar, né? Tipo, ela vai passar aqui no meio, ela rompeu aqui e voltou a testar. Você compraria aqui, mais ou menos isso. Mas olha a chuva de oportunidade que você teve aqui. E nem sempre aí a média móvel deu o primeiro sinal que ela vai voltar aqui. E depois que entra em consolidação como esse momento aqui. E aí? Né? Então, aqui nesse canal que você tá vendo, cada estratégia que eu estou ensinando são estratégias exclusivas do canal. Você não encontra em lugar nenhum para opções binárias. Né? Então aqui fica bem mais fácil você fazer a leitura do gráfico e nada de tentar na sorte no impulso não, tá? Preste bem atenção e se você realmente quer sair do vício que você, qualquer vício que você tem de estratégia aí de resistência, suporte, linha de tendência, ou usando indicador, ou qualquer outra estratégia aí, aqui não, aqui você está aprendendo a leitura do mercado, aqui você está aprendendo o que o mercado realmente faz. É o que eu estou mostrando, nada aleatório. Tá bom? Aqui você está aprendendo momento de manipulação, momento de liquidez, quebra de estrutura e muito mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque em nenhum momento você vai encontrar aí, ou até curso pago, pode procurar, ficar à vontade, que você não vai encontrar em lugar nenhum, tá bom? Aproveita essa oportunidade aí e até a próxima. E não esqueça de curtir e deixar o feedback, tá bom? Até mais!